nunca jogou aqueles jogos clássicos do Sonic, do Mario, do Bomberman? Bom, esses jogos fizeram parte da infância de muita gente, então por isso que muita gente conhece esses jogos facilmente. Mas você já ouviu falar de uma fase do Sonic onde a floresta do fundo está pegando fogo e você escuta vários sons desesperadores e gritos de agonia? Uma fase do jogo Sonic bem sombria, que talvez você nunca tenha visto e nunca tenha jogado. Poucas pessoas conseguiram jogar essa fase secreta, e as que conseguiram jogar nunca mais quiseram jogar novamente, pois ficaram muito assustadas. Hoje então, galera, iremos contar a história do jogo amaldiçoado chamado Sonic.exe. E aí, teria coragem de jogar esse game? É isso que vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva logo agora clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Se agora se inscreveu e deixou o seu like, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Sonic Molo. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é muito comum as pessoas pegarem as versões dos jogos, as clássicas, e modificarem elas, deixando os games com uma versão diferente. Às vezes é com uma versão impossível, fazendo a fase de forma impossível. E agora então galera, vamos contar pra vocês a história do jogo amaldiçoado do Sonic. Uma lenda da internet que assustou muitos jogadores por aí. Sem mais enrolações, vamos conhecer essa história. Sonic.exe. Era um dia normal, quando um garoto chamado Tom estava na sua casa jogando o famoso Sonic. Ele estava lá de boa quando do nada percebeu que o carteiro havia chegado e deixou para ele uma carta em sua caixa de correio. O menino era muito curioso e correu logo para ver o que era aquele pacote misterioso, o que havia naquela correspondência. E viu que o que o carteiro havia deixado era apenas uma caixinha contendo um CD e uma carta. Tom viu que aquela cartinha era do seu amigo Kyle, mas ele achou estranho aquela cartinha, já que haviam 2 semanas que eles não se falavam, mas ele resolveu pegar a cartinha para ler. A carta dizia o seguinte: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma, antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. E se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. É tarde demais para mim. Ainda continuou dizendo: destrua o disco, mas faça isso rápido, ou ele irá pegar você. E não jogue este game, porque é isso que ele quer. E Kyle ainda finalizou a carta dizendo: apenas o destrua, por favor. Assinado Kyle. Nessa hora, o garoto Tom não entendeu nada. E como ele ainda era um garoto, ele falou: ah, mano, isso aqui deve ser brincadeira do Kyle, né, mano? Isso aqui não é nada não. Não é nada de sério, não é só o jogo. Esse jogo deve ser muito legal. Vamos jogar. E vocês sabem que o ser humano é curioso. Se você recebesse um CD de um jogo na sua casa que fala que pra você não jogar, pra destruir. Não joga de jeito nenhum, que senão você vai jogar. É óbvio. Deixa eu só dar uma olhadinha, né? Depois eu destruo, vai. E é claro então que depois de ler a carta, a primeira coisa que Tom fez foi jogar o jogo, ignorando totalmente o aviso de não jogar. Tom achava que aquilo era um tipo de pegadinha, que o amigo dele queria apenas trollar ele. E pensou também que um simples jogo não ia fazer tão mal assim que ele tava falando, né? Então ele pegou o CD, abriu, tirou do envelope e viu que no CD havia uma escrita: Sonic.exe. Quando ele viu o nome Sonic, ele ficou todo animado, pois conhecia o Sonic. Era um fã, né? Tava jogando momentos antes da carta chegar. Então é claro que o garoto já foi logo jogar. Mas ao colocar o jogo e apertar para rodar, Tom já percebeu que o jogo não era normal. Logo de início já havia algo diferente. A tela de abertura estava bizarramente distorcida, com um céu escuro e água vermelha, bem sombria. Além disso, onde normalmente deveria estar escrito Sega 1991, estava escrito Sega 666. O garoto então foi percebendo que aquele jogo não era um Sonic normal. Alguma coisa macabra por trás do jogo estava acontecendo. O Sonic também não estava normal, ele estava diferente, com os olhos pretos e a pupila vermelha, e seus olhos ainda estavam sangrando. Tom chegou a pensar que aquilo fosse um glitch ou apenas um jogo bugado, que deu algum erro lá e ficou desse jeito. E continuou jogando para ver o que aparecia. Só que à medida em que ele ia jogando, o jogo ia ficando cada vez mais bizarro. Então ele apertou Start para iniciar o game, e do nada apareceu uma tela com 3 saves files. Para quem não sabe, os save files são saves de quando um usuário salva em um determinado ponto do jogo, para depois voltar a partir daquele ponto. Então quando ele apertou Start, apareceu esses 3 saves files. Desses 3
salvamentos haviam 3 personagens. Um era o Tails, o segundo era Knuckles e o terceiro era o Robotnik, o inimigo do Sonic. Foi aí então que Tom percebeu que o jogo não estava com uma falha ou um bug. O jogo estava alterado, alguém havia feito aquilo e deixado ele todo sombrio. Mas mesmo assim ele achou legal e quis continuar jogando. Depois de clicar no personagem, a tela ficou preta e alguns segundos depois surgiu uma risada bem macabra. E nessa mesma hora também apareceu na tela uma mensagem estranha, que estava escrito Rio-ACT1. Daí depois disso o jogo começou, galera. E apareceu o cenário clássico do jogo. O Tails começou a correr, mas a fase não tinha nenhum inimigo. E o boneco continuava em linha reta para sempre. Sem contar também que tocava uma música estranha, que parecia que estava sendo reproduzida de trás para frente. Galera, nessa fazinha do jogo, o Tails ficou correndo por 5 minutos na tela. Até que depois de todo esse tempo, correndo em linha reta, começaram a aparecer um daqueles animaizinhos que são salvos no final do game. Só que os animais estavam mortos. Então vários animaizinhos foram aparecendo caídos no chão, até que começaram a surgir também poças de sangue, e o clima foi ficando mais pesado. No final da fase, os animais e a música sumiram, e Tails dá de cara com o Sonic, que está de costas. Nessa hora então começou uma historinha, como se fossem aquelas cutscenes que contam a história do jogo, com uma legenda, uma conversa entre os personagens, tudo mais. E com isso, nessa cutscene, Tails ia se aproximando cada vez mais de Sonic. Só que quando Tails esticou o braço para tocar no Sonic, Sonic abriu os olhos. E nessa hora ele não estava mais normal. Seus olhos estavam negros com pupilas vermelhas, iguaizinhas estavam no começo do jogo. Até então Tom estava muito animado, porque ele nunca tinha jogado aquele game, e o jogo era totalmente novo para ele. Só que nesse momento, quando Tails encostou no Sonic, a tela ficou preta e apareceu uma mensagem dizendo: "Olá, você quer brincar comigo?" E claro que o Tom decidiu continuar com o jogo. Já que estava jogando, tinha passado daquela fase macabra, tinha que ver o que acontecia depois. Então decidiu ir para a próxima fase, chamada Hide and Seek, esconde-esconde. Assim que a fase começou, tudo parecia estar em chamas, e no cenário não havia nada além de uma floresta pegando fogo no fundo. Tails estava lá, mas ele ficava olhando diretamente para o Tom, o jogador, o menino, fazendo gestos como se estivesse desesperado, pedindo ajuda para o Tom tirar ele de lá. Tom então começou a correr com Tails, que é o que você geralmente faz dentro do jogo, correr com os personagens. Mas uma música ainda mais sinistra começou a tocar, e de repente uma outra risada macabra surgiu. Além disso, começaram a aparecer em todos os cantos da tela várias imagens do Sonic de olhos negros. Então no final começou uma outra cutscene, dessa vez com o Sonic avançando em direção do Tails. Na hora também é possível ouvir um grito estranho e angustiado, e a tela ficou preta novamente. Nessa tela preta apareceu uma mensagem escrita que dizia: "Você é muito lento, quer tentar novamente?" Então mais uma vez o jogo retornou para a tela de escolher os personagens, os save files. Mas dessa vez Tom percebeu que os save files do Tails, que foi o primeiro que ele escolheu, estava diferente. Ele também estava com olhos negros e sangrando, com pelos escuros e uma expressão triste no rosto. Então dos três, Tom escolheu o personagem Knuckles, para assim continuar o jogo. Mas logo já apareceu uma mensagem da próxima fase. Uma mensagem que dizia: "You can't run." Você não pode correr. A fase então começou, mas não havia nada demais. A única coisa que apareciam eram algumas nuvens vermelhas, mas do nada uma música macabra começou a tocar. A música que estava rolando no fundo era a música tema do vilão Gigas, um dos vilões mais macabros dos games. Então Knuckles começou a correr, mas de repente o chão ficou encharcado de sangue. E aí quem apareceu? O próprio Sonic. Mas não o Sonic bonzinho, né? Vocês já estão sabendo que nesse jogo é o Sonic do capiroto. Com o Sonic aparecendo, a tela ficou preta novamente. E surgiu também a escrita "Found You", eu achei você. Nesse momento, Sonic surge em uma estranha névoa escura. Tom estava tentando fazer Knuckles atacar o Sonic, mas ele sempre desaparecia, e aparecia com aquela risada sinistra.
E aí, depois então de tentar atacar o Sonic, uma outra cutscene surgiu. Dessa vez com Knuckles balançando a cabeça como se estivesse esgotado, como se não conseguisse mais fazer aquilo. Então o Sonic apareceu e o atacou. E assim como fez na fase do Tails, a tela ficou preta novamente. E com isso apareceu a seguinte frase: tantas almas para brincar, tão pouco tempo, você concorda? Assustado e já com a mente perturbada, o menino Tom resolveu parar de jogar aquele jogo e quis ir dormir para tentar esquecer aquele jogo. Tom foi dormir e acabou tendo um pesadelo com aquele jogo. Mas não foi um simples pesadelo, ele contou como foi. Segundo Tom, o sonho era o seguinte: ele estava em um local escuro. Ele não enxergava nada, só escutava alguns gritos. Gritos que pareciam ser as vozes de Tails e também de Knuckles. No sonho, os dois personagens estavam gritando, pedindo ajuda para Tom, perguntando para Tom por que ele havia entregado os personagens para Sonic. Eles também falaram no sonho para ele fugir antes que o Sonic atacasse. E quando as vozes de gritos pararam, no sonho Tom ouviu a voz de Sonic, falando algo perturbador. Você é muito divertido de se brincar, garoto. Assim como seu amigo Kyle, apesar dele não ter durado tanto. Não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os meus outros amigos. E calma, galera, que o sonho, na verdade o pesadelo, não acaba por aí não. Depois de falar isso, o Sonic surgiu da escuridão e foi em direção a Tom e disse mais algumas coisas. Você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como os outros. Então Tom nessa hora acordou do pesadelo assustado e resolveu acabar com aquilo de uma vez por todas e colocou o jogo. Ao invés de ter um nome, estava escrito simplesmente 3 pontinhos. A fase tinha algumas tochas no meio do caminho. Então do nada surgiu uma escada, e conforme o personagem ia descendo a fase, o cenário ia ficando cada vez mais escuro, vermelho e mórbido. Até que então Sonic surgiu novamente da escuridão. Mas dessa vez era diferente, não era um personagem desenhado ali no videogame. Parecia ser algo real, como se o personagem estivesse mesmo ali dentro da tela, olhando para Tom. Sonic então sorriu de uma forma horripilante, como se tivesse possuído por uma entidade maligna. Seu rosto estava distorcido, com dentes pontiagudos, e havia manchas de sangue por todos os lugares. Seus olhos continuavam escuros e suas pupilas vermelhas. E aquela imagem terrível ficava na tela de Tom, assustando o garoto. Sonic estava olhando diretamente para os olhos de Tom, como se estivesse vendo ou olhando dentro dele. E isso durou por alguns segundos. A risada demoníaca apareceu mais uma vez. E uma outra mensagem apareceu na tela. I am God, que significa eu sou Deus. Depois disso, a imagem do Sonic foi se aproximando da tela, ficando cada vez maior. E à medida em que ela ia se aproximando, a boca do personagem, o Sonic, ia abrindo cada vez mais. E também ele começou a gritar. A tela foi ficando escura novamente e uma outra mensagem surgiu. Escrita a seguinte frase: Ready for round 2, Tom. Que queria dizer, pronto pro segundo round, Sr. Tom. Nessa hora, galera, Tom, que tava achando que aquilo ali era uma brincadeira, era só o joguinho, correu, puxou a tomada da energia, desligou o computador na mesma hora. Pois Tom, galera, havia ficado com muito medo. E estava com medo de alguma coisa acontecer com ele, já que o jogo maléfico sabia até o nome dele. Depois então dele ter desligado, de tudo aquilo ter passado, passaram-se alguns momentos e Tom resolveu ligar o computador novamente. Ele ligou o PC, mas não conseguia tirar o CD de lá, até que de repente ouviu uma voz estranha atrás dele, dizendo o seguinte: tente manter isso interessante para mim, Tom. Nisso o Tom olhou rapidamente para trás, né, pra ver que voz é essa, quem tá falando comigo, mano? E quando ele olhou e se virou, exatamente atrás dele, em sua cama, havia sentado um boneco do Sonic que ele tinha. Só que não era um boneco normal. O boneco estava sangrando pelos olhos e olhando diretamente para ele. E a história de Tom, galera, termina aqui.